pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente tá aqui com a doutora Verônica Oliveira, ela que é delegada de polícia. Quantos anos de polícia, doutora? 20 anos. 20 anos de polícia, então sabe tudo de polícia e ela tá aqui pra gente falar sobre a candidatura dela. Agora já pode falar candidatura. Pode. Muita gente vai se perguntar assim, Heitor, mas eu te sigo no Instagram e eu já vi a doutora Verônica, deve ter um mês mais ou menos. É porque a gente tá tendo que regravar, tivemos problemas técnicos. Estamos tendo que regravar. Na verdade, nem foram técnicos, foram jurídicos, na verdade, né? Porque falamos coisas que em data de pré-campanha não poderiam ser faladas e publicadas. E agora a gente está passando uma borracha. Porque a doutora está em campanha para a Alerj, né? A deputada estadual pelo PL. E a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui. Quero muito falar sobre a vida da senhora, porque me identifico muito sobre a origem. Com a sua vida por conta do seu pai, que foi oficial de marinha. Eu fui 10 anos na marinha. Minha família tem vários militares. Meu avô, que muito me incentivou, que era Heitor. Eu sou Heitor por causa do meu avô. E muito me incentivou. Enfim, tem um monte de questão de identificação aí. E é um prazer ter aqui a senhora conosco. Então, dá uma palavrinha aí, se apresenta pro pessoal. Queria agradecer o convite. É sempre muito bom a gente estar falando temas importantes com pessoas que a gente se identifica. Então fica tudo muito mais leve, flui com muita facilidade, né? Então a gente vai falar hoje sobre coisas muito bacanas. Sim. Eu gosto muito daquela... Vão ter vários spoilers aqui, eu já vou saber os caminhos a percorrer. Gosto muito da história que a senhora conta um pouco antes do seu pai vir a falecer. Que a senhora tinha 15 anos, né? Quando ele... Foi no ano que eu completei 15 anos. Ele descobriu uma doença no aniversário dele e morreu no meu aniversário. Nossa, que eu ia falar que presente, mas que situação, né? Porque eu faço aniversário dia 18, 18 de outubro, ele entrou em coma e morreu dia 24. Então, literalmente, a última comida que ele teve foi o meu bolo de aniversário. Eu até me perguntei se não teria sido ele o causador, mas graças a Deus não foi. Caramba, e aí como é que é isso pra uma menina que foi do seu aniversário de 15 exato, ou 16? 15. De 15 anos. Com 14 anos, que é o que eu falo nas minhas palestras motivacionais. Uhum. Todo mundo passa por um momento que é aquela virada de chave. A minha virada de chave foi muito cedo, com 14 anos. Por quê? Uma menina que geralmente tem uma conexão sempre mais próxima com seu pai. Uhum. Meu pai, além de pai, era padrinho de batismo. Ele me batizou na igreja, porque houve problemas na época que quem ia me batizar acabou não acontecendo. Ele me pegou e falou, não, mas ela vai ser batizada. E ele se tornou meu padrinho. Então havia uma dupla ligação. E nesse ano de 91, ele descobriu um câncer no aniversário dele, na época do aniversário dele, em março, e o câncer dele foi fulminante. Ele demorou 6 meses, esse câncer. De março a outubro? De março a outubro. Então, ele morreu em outubro, só que foi aquele ano em que toda garota de 14 anos, quando vai fazer 15, pede geralmente 2 presentes. Uma viagem ou uma festa. Eu não tive nenhuma nem outra. E eu achei que eu ia ter igual a minha irmã. Minha irmã é 7 anos mais velha do que eu e teve uma festa no Clube Naval Piraqui na Lagoa, que é um momento marinha na minha vida. Provavelmente teve um aspirante lá dançando as bodas então com sua irmã. Tudo né? Então a gente pensava que ia ter uma coisinha meio parecida, uma coisinha diferente ou outra, mas não. Foi uma coisa muito diferente. Então, não tive festa, não tive viagem. Meu pai faleceu e foi aquele momento da virada de chave. Porque sabe quando você percebe que algo está diferente, mas você não consegue acreditar? Teve aquele momento daquela conversa. Sabe aquela última conversa? Sentado na beira da cama, olhando para a piscina, e ele falando tudo que ele queria que eu aprendesse ao longo da vida. A gente tendo que aprender em algumas semanas. Então, ali que eu vi a importância da família, da educação, da hierarquia, da disciplina, do militarismo, de toda a educação e responsabilidade que ele me deu e que ele deixou bem claro. Olha, Verônica, você respeite sua mãe. Ela só tem 1,49 m, você tem quase 1,80 m, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Você aprenda com ela, respeite ela. E foi começando a me dar os ensinamentos. E eu falo dele até hoje, você vê, são 30 anos. E seu olho brilha quando fala dele. É porque é muito orgulho, por isso que eu gosto da Marinha, eu gosto de tudo que me lembra ele. Eu faço palestras quando eu faço na Marinha, Exército, Aeronáutica. A Marinha é aquele xodó, é aquela coisa que você... Quando eu ganho algum presente da Marinha, eu guardo. Eu tenho um quadro de nós, que é a coisa mais linda da minha vida, é aquele quadro. Quando eu recebi,
Eu chorei copiosamente, não consegui falar nada e estava sendo gravado. Fala alguma coisa, Verônica. E eu só chorando, porque todo mundo fardado, eu imaginando meu pai, porque o sonho dele era me entregar um quadro de nós. E ele não conseguiu fazer isso. Então, quando eu vi, foi uma surpresa tão grande eu receber aquilo, que você vê que marca. Então, é isso que eu falo. Hoje em dia, você encontra com facilidade um filho elogiando seu pai, uma filha falando da sua mãe com orgulho? É isso que eu vejo como delegada, como mulher, como cidadã, uma certa inversão de valores hoje. E isso me preocupa. Entendi. Uma pergunta, aquela debutante, ela já queria fazer direito? Ela já sabia o que queria fazer? Eu queria seguir os passos do meu pai, eu queria Marinha. Só que quando ele morreu, houve aquele momento da revolta. Então, não quero saber de mais nada, não sei o que eu vou fazer. Só que não durou muito, porque a paixão pelo que ele fazia, que ele era advogado da Marinha, me fez... Eu não fiz nem teste vocacional, eu já fiz faculdade para direito, eu já sabia que eu queria seguir os passos. Porque quando há admiração, e é isso que eu sinto falta hoje nos filhos com os pais, e nos pais com os filhos, essa relação de admiração. Tudo permeia esse sentimento. Você quer aprender com quem você admira, você quer compartilhar, você quer que aquela pessoa sinta orgulho. Então, as minhas grandes conquistas, principalmente na minha área como delegada, sempre toca o hino nacional. O hino nacional é uma coisa impressionante. Eu choro numa determinada frase do hino. Que é qual? Saberás que um filho teu não foge à luta. Essa frase é uma frase tão impactante. O hino, ele lembra o meu pai, ele lembra toda a educação que eu tive. E a importância do hino. Para mim é muito importante. Então, eu vejo que hoje a gente precisa valorizar isso. E eu valorizo. Por isso, da identidade de você ter falado, porque eu tenho parente na Marinha, eu também. É uma identidade, uma coisa gostosa. Então, a gente tem que valorizar isso. E por conta dele é que eu resolvi fazer direito. Queria entrar para a Marinha, não consegui, não tive quem me mostrasse o caminho. Fiz faculdade de Direito e lá dentro da faculdade me apaixonei por penal, por processo penal e já sabia que eu queria concurso público. Na verdade, eu queria fazer defensoria. A senhora chegou a estagiar na defensoria? Sim, fiz estágio na Defensoria Pública e na Procuradoria-Geral do Estado. Só que na Defensoria Pública eu fiquei um ano, dividi o ano em família e área criminal. E na família eu vi como é você lidar com o próximo. É uma coisa muito pele. Você fala com a pessoa, você precisa ajudar aquela pessoa. A pessoa precisa de você porque ela não sabe. Ainda mais família. Família é uma coisa muito delicada. E a família, de novo, na minha vida. Eu cuidando na Defensoria Pública, fazendo estágio na área de família. E depois disso, depois que eu me formei, eu pedi para minha mãe, me dá 2 anos, me ajuda, porque eu fiz faculdade pública. Depois de 2 anos... Você já fez na... Unirio. Ali na Urca, né? Isso. Fiz faculdade na Unirio, me formei e falei, mãe, me dá 2 anos, que eu vou me dedicar ao estudo, porque eu quero fazer concurso público. Fiz prova da OAB, tudo direitinho. Também uma outra passagem interessante na OAB foi na hora de pegar a carteira, porque eu fiquei bem colocada na prova e tal. E na hora, quando minha mãe foi comigo, minha mãe é muito baixinha e eu sou muito alta. O rapaz que foi me dar a carteira olhou pra minha mãe e falou assim, mas nossa, mas isso tudo, essa mulher desse tamanho veio de você? Aí minha mãe, com aquele jeito dela, falou, essa menina, quando saiu daqui assim, ó. Aí ficou aquela coisa assim, e eu só querendo pegar a carteira. Então, você vê família, de novo, num outro momento importante. Então, todos os momentos importantes da minha vida tem família. Tem que ter família, porque família é a base. Vocês não sabem, mas segundos antes da gente começar a gravação, a doutora Verônica estava aqui conversando com a mãe, corujando a mãe. Claro, minha mãe acabou de se submeter a uma cirurgia seríssima. Ela teve uma estenose aórtica, ela teve que trocar a válvula do coração. Ela hoje passou a manhã inteira se operando. E eu, numa gastura, numa tensão, pensei até que a gente não ia estar aqui fazendo essa conversa, esse bate-papo. Mas Deus não tem. O que tem que ser, tem que ser. Minha mãe está bem, está ótima. Acabei de falar com ela agora. E é isso, é família de novo no momento importante. É isso aí, graças a Deus. Tá vendo? Até pra gravar o podcast, a doutora vai lá na família. Eu ainda pedi a benção, porque eu ainda sou dessa época. Eu peço benção, eu posso falar com ela 10 vezes ao dia. As 10 vezes eu não falo alô, eu falo benção, mãe. E na hora de despedir, benção, mãe. Isso é educação, né? Não, isso é e primordial. Não é todo mundo que a senhora tem. chegou a fazer colégio militar, não? Não, era o sonho do meu pai.
Eu fui 01 do Colégio Militar, na época eu acho tão bonito. que eu fiz. Depois eu fui... mas acabei indo pro Colégio Naval. É mesmo. Fiz Colégio Naval, fiz Escola Naval. A Marinha não... Infelizmente não quis que eu seguisse lá. Oh, meu Deus. E aí depois fui fazer engenharia. Fiz matemática na Unirio, lá na URCA, e depois fiz engenharia civil. Mas meus amigos, 95% dos meus amigos são de Marinha, ou foram de Marinha, são da minha turma, né? E agora, no sábado, a gente tem um encontro de turma. Eu adoro esses encontros. É muito bom, vai ser 18 anos da minha turma. Recordar é viver. 18 anos. Minha turma é de 2004. E aí a gente vai se encontrar. E aí, quando se encontra, as brincadeiras são as mesmas. As Passa-se o tempo, mas as brincadeiras continuam. Os apelidos são os mesmos. Jamais falarei o meu apelido aqui no YouTube. Eu tô pensando, não tinha apelido. Não? Não, só na escola, girafa. Talvez você não soubesse que tinha apelido. Não, aquele apelido básico, CDF e girafa, porque eu era enorme e magra. Girafa é básico. Mas você já tinha 1,80m na escola? 1,76m, eu sempre fui muito alta. Eu tive um estirão com 13 anos. Entendi. E aí, isso veio do seu pai, né? Na verdade, veio da Polônia, porque meu pai também não era tão alto, 1,73m, 74 no máximo. Minha mãe 1,49m e eu quase 1,80m. Doutora, a senhora falou uma questão que a senhora estagiou na Defensoria Pública. E aí, parte família e parte criminal. A gente está no Brasil, assim, o principal problema do país, na minha opinião, é impunidade e a insegurança que a impunidade gera e produz. Né? E aí o que acontece? Eu acho que tem muitas pessoas ficam assim, caramba, como é que um advogado pode ter o estômago para defender alguém, um réu confesso de assassinato, seja ele o crime que for. Como é que é isso pro estagiário de direito e também querer a sua visão para passar para as pessoas, né? Hoje eu entendo um pouquinho mais, apesar de vez em quando você vê um caso, principalmente para quem é pai, você vê um caso que te afeta muito, ainda dá uma gastura. Eu vou usar a palavra. Amo essa palavra. Ainda dá uma gastura, mas assim, aí você vê, não, olha, o advogado não necessariamente está ali para defender e inocentar a pessoa. Tá ali para ver se o devido processo legal está sendo cumprido. É isso. Todo mundo tem direito a uma defesa. E a defesa ela tem que ser ampla, isso está na Constituição. Direito à ampla defesa e o contraditório, todos nós temos. Sim. Por isso, do papel do advogado, da Defensoria Pública, do defensor dativo, a pessoa não pode ser condenada sem uma defesa ampla, sem um advogado. Os direitos têm que ser iguais, tanto de quem acusa, como da parte de quem está defendendo. Então, a gente não pode levar... Eu vou fazer uma comparação interessante. A gente não pode levar as nossas emoções para o caso que a gente está julgando. Um exemplo. Assim como o advogado não deve levar as suas emoções, as suas convicções, os seus pensamentos para defender alguma causa de quem quer que seja. Imagina um médico num plantão. Chega uma pessoa, um criminoso, que acabou de ser baleado. O médico, sabendo de todo aquele histórico criminoso, o médico não vai salvar a vida daquele homem ou daquela mulher? É a mesma situação. Entendi. Todos nós temos o direito à vida, à liberdade, direito a uma defesa, direito à dignidade. Então, a gente tem que ter isso como meta, independentemente dos nossos valores. É o que eu falo, por exemplo, numa delegacia. Eu falo isso muito. A gente tem delegacia que combate a intolerância religiosa, que tenta combater e fazer todo o trabalho de prevenção a essa questão do preconceito do LGBTQIA+. Enquanto delegado, eu não estou ali para julgar a orientação sexual de ninguém. A pessoa, homem, que tem orientação sexual, ele é homossexual, ele vai chegar na delegacia dizendo que sofreu um preconceito, eu vou falar, merece mesmo. Não pode ser assim, eu não posso ter um juízo de valor que impeça o meu desempenho profissional. Eu sou o delegado, eu tenho que analisar o fato. Eu não tenho que me imiscuir, na minha opinião, em relação àquela pessoa. É por aí que a gente tem que pensar, como advogado, como médico e todas as outras profissões. A senhora contando muito da teoria do direito, a frase que me veio, apesar de eu ser de exatas, foi justiça não é vingança. Né? E a justiça é para todos. Exato. E assim... Mas a senhora concorda que existe, sim, um problema de impunidade no país? A questão da impunidade, eu acho que perpassa
a questão da punição ser branda para determinados crimes. O que eu vejo hoje, eu falo muito sobre isso. Existem os crimes menos violentos e os crimes violentos. E existe uma questão que quando a gente faz uma situação flagrancial, chega uma situação flagrancial em que há uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante hoje, em 24 horas, você tem que apresentar numa audiência de custódia. E lá é feita uma série de questionamentos. E dali é tomada uma decisão se aquela pessoa vai responder o processo em liberdade ou se ela vai ser encaminhada para o sistema. Se você for analisar essa política de desencarceramento, essa nossa ideologia hoje de um garantismo exacerbado, de um vitimismo, quem é que vai preso hoje efetivamente? Quem não tem nenhuma A maioria dos defesa, crimes, né? a maioria dos crimes não violentos, estelionato, apropriação, um furto, um porte de arma, que não tenha gerado uma violência contra a pessoa, a maioria dos casos não vai ser preso depois de uma audiência de custódia ou num pedido de prisão preventiva. Por quê? Por causa da política do desencarceramento. Prender não ressocializa. Prender não ressocializa. Então, soltar ressocializa? Aí o que acontece? Esses crimes menos violentos, como não são punidos hoje com a prisão desde o início, permite que de crime violento passe a ser violento, porque ele volta para a rua. Ele sente a impunidade, porque ele é parte disso. Ele vivenciou isso. Ele voltou para as ruas. Então, poxa, vou continuar a fazer. Cadê a ressocialização? Então, a gente tem que mudar todo um sistema. Não é dizer... então qual é a solução, Verônica? Isso é um problema muito sério, muito delicado. Muito delicado. A solução não é assim. Agora, a solução também não é só um ponto. Não é só aumentar a pena. Não é só falar, não, então vamos agora vamos autorizar a prisão perpétua e a pena de morte. Isso não vai solucionar. Não. Porque se solucionasse, quando surgiu as medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, não haveria o feminicídio, porque agora a mulher tem a medida protetiva. Olha o nome, protetiva, para proteger. E protege, efetivamente. Se protegesse como deveria, não haveria feminicídios. Automaticamente... Só que a questão não é isso. A questão é a pessoa que pratica. Ela não respeita a lei. Ela não respeita o limite. Ela não sabe mais viver em sociedade. Ela desrespeita as regras. Como conviver com uma pessoa que desrespeita as regras e não é segregada? E não tem nenhum tipo de punição? A gente, quando educa e a criança faz algo de errado, a gente não coloca no cantinho para pensar, a gente não vai conversar, não vai mostrar que aquilo está errado. O que a gente faz hoje com um adulto que comete algum crime? E o pior, né? Transforma ele num criminoso ainda pior. Aí você deturpa uma realidade que agora a polícia não pode mais fazer o seu trabalho nas comunidades. Tem toda uma restrição da atuação policial. É todo um desvirtuamento de valores. A polícia agora só entra quando? Em que tipo de situação? Porque normalmente ela não pode mais entrar. Sim. Existe uma ordem judicial. Então você para pensar o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo o seguinte quadro. Você sai à rua, se você volta e você tem ainda o seu portão de cobre, agradeça. Se você tem um número de cobre, o número do seu prédio, ali agradeça, porque agora o crack, os viciados em crack furtam tudo de cobre para vender, para manter o vício do crack. E cadê? As ruas estão cheias. Como que se soluciona isso? Aí você vai falar que isso não é problema de polícia, isso é problema de saúde? Então vai chamar SAMU quando alguém estiver cometendo um crime porque está no ápice do vício. Tu não chama SAMU, tu chama o 90. Isso se você não estiver filmando, ao invés de pedir ajuda, de pedir socorro, porque agora o povo agora só filma. A gente acabou de ter um episódio aqui com uma menina que tava num carro, o carro dela foi roubado, ela estava dentro do carro com os criminosos, teve uma troca de tiros e ela tomou 7 tiros. Ela conseguiu sair do carro. E aí, várias pessoas em volta dela, isso na frente do hospital da Barra, no hospital da Barra, todo mundo filmando. E aí, uma abençoada numa policial passando, vocês estão malucos? Um bando de homem aí, grande. Bora, socorrer ela vai morrer. E aí, esse é o estado das coisas. Não, isso é o que a gente está vivendo hoje. São essas as pessoas que fazem parte da sociedade. E tem gente que ainda fala que a culpa é da sociedade. Sim, mas quem é a sociedade? Somos nós. Então de quem é a culpa?
Eu estava falando exatamente sobre isso, em relação a, por exemplo, a violência doméstica e familiar. Por que existem tantas agressões entre quatro paredes? O homem agredindo a mulher em sua maioria. A gente sabe que a mulher também agride o homem. Não estou aqui dizendo que só a mulher é agredida. Não é isso. Agora, estatisticamente, as mulheres são muito mais agredidas que os homens, ponto. Isso é fato. Aí há essa agressão. Mas aí vamos falar da origem. Por que o homem agride a mulher? Porque o homem acha, na estrutura machista da nossa sociedade, a cultura machista, esse patriarcado estruturado, de que a mulher é posse, é propriedade, é objeto dele. Tem homem que há 50, 60 anos atrás batia na mulher e falava assim, por que eu não posso bater nela se ela é minha posse, ela é uma coisa minha? A objetificação da mulher. O dote. Quando eu falo nas minhas palestras, eu começo falando, gente, alguém aqui sabe o que é o dote? Dote nada mais é do que a mulher sair do domínio do pai e ir para o domínio do marido, pagando. E a legítima defesa da honra? Legítima defesa da honra é uma justificativa no tribunal do júri de tempos atrás do homem, quando ele tinha que justificar por que matou aquela mulher. Tribunal do júri. Tribunal do júri é composto por quem? Por pessoas, pela sociedade, por você. Então, o tribunal do júri inocentava, com base na legítima defesa da honra. Então, quer dizer, o homem tem honra. A mulher tem o quê? Se submeter à honra. Então, a gente estava vivendo isso até outro tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás. O Código Penal era da década de 40, se não me engano. Gente, no Código Civil de 1916, porque o novo código é de 2002, o anterior código, que foi o que eu estudei para fazer prova para concurso público, ele permitia uma semana, o marido, quando casava com a mulher, ele tinha uma semana para devolver a mulher caso ele tivesse descoberto que ela era deflorada. Direito de desistência, tipo... E tinha que descobrir isso, ele tinha um prazo de 7 dias tipo para descobrir. Código do Consumidor. Agora você imagina, então como é que a mulher era tratada? A mulher não podia votar, até pouco tempo ela não podia se divorciar. O que ela era mulher desquitada? Nossa, mulher desquitada era pior do que tuberculose. Ela não podia mais entrar em ambientes, em casas de mulheres casadas, de famílias constituídas. Ela era segregada. Quase uma leprosa. Tá entendendo? Então a gente vivia nessa sociedade, querido. É até o tempo atrás. Agora veio a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. E a violência psicológica, que eu falo muito, crime de violência psicológica contra a mulher, 2021. Violência psicológica. Mas o que é isso? É crime. Tem gente que nem sabe o que é. Mas eu vou concordar, discordando um pouco da senhora, com relação a... Acho que aquele problema da impunidade também está na questão da violência doméstica. Muitos homens agridem porque sabem que não vão presos. Né? Sabem que não vai dar nada, não vai pegar nada. Antes da lei 11.340, ainda tinha a questão da cesta básica, que a punição era prestação de serviço, cesta básica, não havia prisão em flagrante. Hoje há. Hoje há prisão em flagrante, hoje há prisão em descumprimento de medida protetiva. O problema são as leis são brandas, a punição é branda. Então ele é preso, mas daqui a pouco ele está de volta. Sim. E é o que eu falo, enquanto as pessoas não se conscientizarem da gravidade desse tipo de crime, violência doméstica e familiar, o seu algoz é uma pessoa que conhece a sua vida, a sua rotina. Isso quando você não tem filho. Ele sabe onde você mora, onde você malha, onde você faz compra, onde é teu salão de cabeleireiro, onde os seus familiares moram. Ele sabe tudo da sua vida. Por isso que só em 2021 agora é crime o stalking, perseguição ameaçadora. Por que só agora é crime? Por conta dos feminicídios. Feminicídio só é crime em 2015. Feminicídio, homicídio de mulheres pelo fato de serem mulheres. 2015. Olha como é que a gente está atrasado. Apesar da nossa lei ser a terceira melhor lei do mundo, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Então a gente tem que estar pensando, a gente tem que sim estar conversando sobre impunidade, sobre aonde está a causa. Identificou a causa? Vamos cuidar da causa. Não vamos só cuidar do resultado. Não adianta cuidar do resultado se a causa continua. Doutora, existe também uma questão que a gente estava falando até fora das câmeras, que a senhora puxou o assunto também de, olha, o seu algoz te conhece, ele sabe onde você mora, ele sabe onde você faz compras, ele te conhece a fundo. Então, eu acho que é o pior algoz possível. Queria que a senhora olhasse para a câmera e fizesse um apelo para aquelas mulheres que têm vergonha ou têm medo de falar, ou até mesmo aquelas mulheres que se sentem na dependência de um marido. Queria que a senhora olhasse para a câmera e fizesse um apelo para essas mulheres. É muito importante para elas isso. não terem
esse tipo de vergonha pra gente deixar aqui registrado? A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é democrática. O que quer dizer isso? Ela atinge a todas as mulheres, independentemente da cor, origem, etnia, idade, orientação sexual, orientação religiosa, nível educacional, ela atinge a todas. Então, nós não podemos sentir vergonha, sentir medo. A gente tem que ter o acolhimento da nossa rede de apoio em casa, com familiares, na polícia, no judiciário, no sistema de justiça, em todos os poderes e na sociedade. A mulher ela não pode se sentir sozinha. Não pode, ela não está sozinha. Nós temos que dizer para elas todo o incentivo necessário de buscar uma ajuda. Existem abrigos sigilosos em casos mais urgentes, existem centros de referência em que você consegue orientação jurídica, assistência social e assistência psicológica, porque esse tipo de crime afeta, abala não só a integridade física da mulher e dos dependentes menores, mas afeta a integridade mental, a saúde psicológica, a sua autoestima, o seu pleno desenvolvimento mental, seu convívio na sociedade, ele é abalado. Existem mulheres que entram em crises de pânico, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, anulação social, esgotamento psicológico. São mulheres que se sentem tão manipuladas e esse tipo de violência atinge tanto a plenitude dela como ser humano que ela não se identifica no espelho como mais ninguém. Ela não tem atitudes para tomar ações, decisões, crenças, comportamentos. Ela não sabe fazer mais nada. Ela se sente completamente desligada da tomada, off, fora do ar. E a gente tem que mostrar para essa mulher que existe saída. Claro que a gente tem que entender a causa. Existem abalos emocionais, dependências financeiras, filhos pequenos. A pessoa não tem como sustentar aquela casa. Caso denuncie e o algoz seja preso, ele vai perder o emprego, ele vai ficar na cadeia, como é que vai ser minha vida, minha família não mora aqui. Uma série de situações. Nós temos que ouvir, a oitiva qualificada, não só em delegacia. Isso tem que começar a ter em casa. Existem situações que uma mulher pede ajuda a seus familiares mais próximos e eles não ajudam, porque eles falam, daqui a pouco ela vai estar de volta com ele. E eu que vou ficar com cara de tacho. Não é assim. A profundidade dessa temática é muito profunda. Então a gente tem que ter primeiro um olhar acolhedor. Depois que você vê que aquela mulher não identifica a violência, você tem que mostrar para ela o ciclo. Você tem que mostrar para ela que ela tem que romper aquele ciclo. E o que eu estimulo? Eu estimulo que as mulheres busquem a sua autonomia financeira. Só que tem aquelas que já têm. Porque as pessoas acham que, é o que eu falo, a violência ela é democrática. Ela não atinge só determinada camada social. Ela atinge a todos e a todas. Uhum. A mulher que tem instrução, que tem independência financeira, que tem a sua autonomia, ela não consegue acreditar. Ela tem vergonha de olhar no espelho e falar, como é que eu deixei isso acontecer comigo? Eu me sustento, eu tenho a minha casa, eu pago minhas contas, eu tenho meu carro, eu tenho um bom emprego e, no entanto, eu sou agredida, desrespeitada na minha própria casa. O nome disso é dependência emocional. É tão grave quanto a financeira. Então, a gente tem que procurar tratamento psicológico, tratamento de um profissional qualificado, capacitado para te mostrar o caminho. O caminho não é fácil. O caminho, ele perpassa um passo de cada vez, mas você tem que dar o primeiro passo, que é pedir ajuda. E você, mulher, que está nessa situação, seja ela de dependência emocional como bem a doutora falou, ou mesmo esteja sofrendo algum tipo de violência, se você está incomodada com a sua situação, existe um telefone, doutora, e aí me fugiu aqui. Existe o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Existe, em caso de situação flagrancial, o 190, porque a Polícia Militar ela tem capacidade técnica, ela tem profissionais capacitados e qualificados. Temos a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Maria da Penha, que é a Guarda Municipal, também trabalha com esse
com essa questão preventiva e de enfrentamento da violência. Nós temos o aplicativo Maria da Penha Virtual, é um link que você pode utilizar de qualquer dispositivo eletrônico, celular, laptop, computador, enfim. Você pode pedir a medida protetiva de urgência sem precisar sair de casa, sem precisar ir à delegacia. Sem, ao mesmo fazer um RO. É só baixa o link, coloca no Google, Maria da Penha Virtual. Vai aparecer, é do Tribunal de Justiça. Medida protetiva, é só preencher. Lá você pode colocar áudio, foto, vídeo. Você anexa tudo e envia para a Justiça quando tudo estiver preenchido. Todos os campos estiverem preenchidos. Em 24 horas o juiz analisa e a medida é deferida ou não. Se for deferida, você de casa, você recebe essa informação e o autor é preso. O autor, se for o caso de uma medida urgente, ele é afastado do lar. Existe essa preocupação, existem essas questões políticas, de políticas públicas de enfrentamento, e elas existem mesmo. Desde a pandemia, quando houve essa situação do isolamento social forçado por conta da doença que avastou o mundo, houve um aumento de violência. Por quê? Porque houve a convivência. Quando a gente casa, quando a gente tem uma relação, a gente trabalha fora de casa ou no lar, e a gente se vê de manhã e à noite. Final de semana, talvez, à noite, uma conversa, um jantar, um café da manhã. Ou às vezes, tô com muita saudade, vamos almoçar? Agora, e na pandemia, que são 24 horas, sem sair de casa, sem poder botar a cara para fora da janela, fazer uma compra, sem poder sair, sem poder visitar familiar, colega de trabalho, sem poder fazer nada. Houve um aumento. Então, esse aumento, você era agredida e o seu algoz estava no mesmo ambiente que você. E mesmo assim surgiram medidas de enfrentamento a isso, como a campanha do Sinal Vermelho, a questão do link do aplicativo da Maria da Penha Virtual. Então a gente está tentando, como Estado, como sociedade, e a gente não pode virar as costas, não meter a colher. A gente tem que meter a colher, o copo, a porta, o quadro, tem que meter tudo. Porque quando uma mulher sofre uma agressão, toda a sociedade sofre a consequência dessa violência. Seja em casa ou fora dela. Um exemplo que eu posso citar para vocês são os próprios filhos que vivem nesse ambiente de violência, nesse ambiente abusivo e tóxico. Quantos casais, no momento da briga, da discussão acalorada, os filhos estão dentro do imóvel escutando? Eu só estou aqui por conta da educação dos filhos. Eu não vou embora para fulano não ficar sem ver você, sem ver o pai. Olha o que eu estou passando por conta do filho. Tem gente que na discussão fala isso. E as crianças escutam. As crianças veem a briga, ouvem, sentem, vivenciam, convivem com a violência. E aí você está reproduzindo a violência, né? Como é que essas crianças vão ser quando adultas? Doutora, fazer uma pergunta de leigo, né, de quem não é operador de direito, nem estudante dele. A Lei Maria da Penha, ela se restringe a casais que moram juntos? Não. A Lei Maria da Penha, ela tem 3 ambientes. Ambiente doméstico, ambiente familiar e de relação íntima de afeto. Na relação íntima de afeto é quem tenha tido convivência, independentemente de coabitação. Por isso que entra o ex. Ex, em tese. O ex-namorado, ex-marido... Ex qualquer coisa, ex-amante. Ele também pode se enquadrar na Lei da Maria da Penha? Transgêneros também. Mulheres transgêneros também. Casais... homossexuais afetivos também? Também entram na Lei Maria da Penha. Entendi. Isso é realmente uma dúvida que eu tinha. Não fazia ideia. Achava que tinha que ser casado, morar junto. Não. Tanto que namorado pode. Perdão? Namorado pode. Entendi. Porque é relação íntima de afeto. Eu sei que, assim, não é segredo pra ninguém, né? A impunidade é um problema sério no país e a educação também. E eu sou absolutamente... Eu fico bobo da gente não aprender certas coisas na escola. Mas eu falei isso hoje. Eu entendo. Certas leis tinham que ser ensinadas desde sempre, desde pequeno. Exemplo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Código de Trânsito. De forma lúdica. Quando eu era coordenadora geral da Operação Lei Seca, eu fui a única mulher em 13 anos de existência da operação. Fui a única mulher e delegada. A gente fazia ensinamentos lúdicos para as crianças. A gente simulava um trânsito. Alguém era o sinal, alguém era a bebida, o motorista tinha tudo. E a gente ensinava sinal vermelho, verde.
se bebe, se dirige, como é que faz, como é que respeita, para, anda. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o direito da mulher, a Lei 11.340, nós podemos, de Código do Consumidor. Essas leis tinham que ser ensinadas. Constituição. Artigo 5º. Mas aí querem ensinar outras coisas, gente, na escola. Você quer discutir certos assuntos com pessoas que deviam estar aprendendo contador mais 2. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe assinar o próprio nome. Então, a gente tem que voltar a nossa atenção para a base, para a educação e para a família. A família, a gente tem a nossa primeira educação na família. Isso aí. E a escola, a gente tem não só a educação de temas importantes, matemática, português, ciência, mas tem o convívio com os outros da mesma idade. A gente aprende na escola a respeitar o professor, respeitar a hierarquia, a disciplina, a autoridade. Isso, além da família, a gente tem que aprender isso na escola. E não ser deturpado certos conceitos. Eu estudei no Pedro II, ensino fundamental, estudei numa escola da Tia Teteca, que toda segunda-feira ia no Nacional, e quando a professora entrava em sala, alguns professores pediam para que não acontecesse. Eu levantava. Todo mundo levantava. É igual benção, é questão de educação, é costume. Gente, é uma autoridade. Como é que a pessoa entra e você não vai levantar ou pelo menos ficar calado? Não. Hoje a professora entrar na escola, de educação. Se bobear, ainda toma um papelzinho. É uma questão de educação. Quando alguém chega a um recinto, você se levanta, não porque você quer mostrar superioridade. A gente fica conversando. Se chegar alguém e for lhe cumprimentar, você não vai levantar? Óbvio, né? Ainda que não cumprimente, você vai levantar. É educação. O nome disso isso educação. Não deveria ser ideológico. Isso deveria ser assim, natural, normal. Como tentam naturalizar e banalizar a violência doméstica e familiar. Sim. São conceitos, é a cultura. Nós temos que voltar a ter certos posicionamentos que fazem a diferença para uma sociedade saudável, uma sociedade respeitosa. Faz diferença. A senhora chega num ambiente, eu não sei qual é a proporção de policiais civis femininos e masculinos. Tem mais homens do que mulheres. Sem dúvida, mas assim, é muito mais, né? Eminentemente masculino. E aí, o ambiente masculino recebe lá doutora Verônica, policial civil. Como é que foi esse... É engraçado. Foi acolhedor? Quando eu entrei como delegada de polícia, eu entrei muito nova. Eu entrei com 25 anos. Foi meu segundo concurso público. E quando eu fui para o meu primeiro plantão, eu era a única mulher, além da menina que trabalhava no balcão de atendimento, que na época tinha, assistente social, psicóloga, tinham pessoas voltadas para o primeiro atendimento ao público, mas só tinham homens policiais. Só. E a primeira coisa que eu vi foi, não tem mulher. Bom, o que passou pela minha primeira coisa que passou no meu primeiro plantão? Espero que não tenham que fazer revista, porque vai ser só eu de mulher, com uma mulher. Quem é que vai me dar apoio para eu fazer a revista? Sim. Então, são questões que a gente se preocupa. Hoje não. Hoje também tem mulheres no plantão, tem as DEANs que tem que ter mulheres, tem que ter mulher no plantão para atender preferencialmente uma mulher. Então, a questão é, isso vai te abalar ou não? Isso é um teste? Você vai se vitimizar? Eu, como não tenho tempo, eu sou uma pessoa sem tempo. Se eu vou ser questionada, se vão duvidar da minha inteligência, da minha capacidade, o tempo vai mostrar. Mas você nova, num ambiente eminentemente masculino, decisões importantes de restrição da liberdade sendo tomada por uma menina de 25 anos. As pessoas ficam, será? Aquela dúvida, eu acho que existe em qualquer ambiente, por conta da idade. Sim. E da pouca experiência ou nenhuma, porque eu estava começando ali. Só que é aquilo, a pessoa quando tem humildade, o mínimo de humildade, de saber até onde vai, ela tem que usar isso a seu favor. Se eu não tenho conhecimento de prática, mas tenho conhecimento jurídico, eu vou me cercar e vou aprender. Agora, testes a gente sempre passa. A mulher, infelizmente, na nossa sociedade, ela passa por testes. Só que são tantos, desde a hora que você sai de casa, isso eu escuto muito. Nossa, doutora, a gente sai de casa, a gente tem que torcer para não ser assediada dentro do metrô, dentro de algum coletivo, de alguém não se alisar na gente, porque acham que é normal. Olha quando que foi criminalizado a importunação ofensiva como crime, porque antes era só contravenção penal. Antes era menos grave, agora não, agora é crime. Então, a gente já tem que passar por isso. Tem a questão do assédio do trabalho, que todo mundo sabe que existe. São várias situações
em que a mulher está sendo sempre testada. Só que eu acho isso tão... Isso não me abala, isso eu não perco tempo com isso. Mas falar que isso não existe é diferente. E não é questão de mimimi. Agora, tudo a gente tem que pensar, falo ou não falo, porque talvez isso seja mimimi. Isso é fato. Você falar que não existe assédio no trabalho para uma mulher bonita, que ela não escuta a piada de que ela é bonita, olha, ela não tem capacidade, ela só conseguiu isso através de outros meios. Quem nunca escutou isso? Os americanos, eles têm, assim... Eu ia falar inveja... Não vou falar inveja. Eu tenho inveja da quantidade de números que os americanos conseguem levantar, de estatística e tudo mais. 1/3 das mulheres militares americanas já sofreram algum tipo de assédio moral ou sexual. E essa pesquisa, ela levou a uma segunda pesquisa. Pegaram essas mulheres e falaram, olha, quantas vezes você já Denunciou? fez uma denúncia falsa? E aí, algo em torno de 40% dessas mulheres que já tinham sofrido assédio já tinham feito uma denúncia falsa para se aproveitar de uma situação. Isso também acontece, né, doutora? É porque a gente escuta muito isso. Depois que surgiu a Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, as mulheres, algumas, elas se utilizam da lei para meio que ameaçar o homem. Isso acontece. Só que a gente tem que saber que, estatisticamente, isso não é 100%. Não. Menos da metade. Isso São coisas atípicas, pontuais. Assim como a alienação parental. A alienação parental, se você parar para pensar, quem é que mais pratica? O homem ou a mulher? A alienação parental. Para e pensa, com quem ficam os filhos? Com as mulheres. Então, quem é que faz mais alienação parental? Quem é mais vítima de alienação parental, além da criança? O homem. Então, a gente tem que saber. Não, é fato, gente. Tem mulher que usa o filho porque não aceitou a separação. Assim como tem mulher que usa a Lei Maria da Penha porque sabia que o cara era casado, que o cara tinha uma relação, se envolveu com ele, ele preferiu ficar com a família, ela não aceitou e começa naquilo. Aí tem mulher que fala, mas bem feito pro homem, por que ele quis ter duas situações? A questão não é bem feito ou mal feito. A questão é, a lei não é para isso. A lei não é pra isso. Falsa comunicação, ela é denunciação caluniosa. Existe tanto a falsa comunicação de crime quanto a denunciação caluniosa. Existem essas duas figuras típicas. Agora, o importante é, quando você faz essa comunicação falsa de um crime e ele é descoberto, você responde. A pessoa ela não vai responder porque vai ficar provado que ela não praticou aquilo. Agora, você movimentar toda uma máquina de investigação policial e judicial para um fato que você sabe que não é crime, isso é que é denunciação caluniosa. Você dá início a uma investigação sabendo que o fato não é criminoso. Para quê? Por vingança? Por motivos pequenos? Isso é crime. Isso, a pessoa é punida. Então, a gente tem que alertar... E a pena é bem pequenininha, Não, né? Denunciação caluniosa, eu acho que a pena é grande. Isso é porque eu não estou com código aqui. Eu lembro que é menor. Denunciação caluniosa é porque é falsa comunicação de crime que a pena é menor. Denunciação caluniosa, você movimenta toda uma máquina. Entendi. É um ponto. Mas nesse tempo de polícia, a senhora já falou, né? Que a senhora não teve tempo, é uma pessoa sem tempo, e aí não teve tempo de ficar se preocupando se... Enfim. Eu não me preocupo com coisas pequenas, porque são tantas coisas que a gente tem que se preocupar e o tempo é pouco. Eu procuro ser seletivo até nisso. Com o que eu vou me preocupar? A senhora chegou a passar pela DEAN? Não, DEAN não, nunca fui de DEAN. Eu trabalhei em corregedoria e em distrital. Corregedoria da polícia, agora, nesses últimos 2 anos e meio. Fiquei o ano de 2019 na Operação Lei Seca e fui titular de algumas delegacias do interior, como, por exemplo, Itaucara, bem no interior, Itaucara, Cambuci, aquela região ali de Pádua, Miracema, e fui titular de Guapimirim. E, Só que o que acontece? Por que as pessoas acham que eu já fui delegada titular de DEAN? Porque nas distritais, porque não temos DEANs em todos os municípios, em todas as cidades, são 92 municípios. Eu acho que só são 13 ou 14 DEANs, se não me falha a memória. Mas temos delegacias distritais. Então, a distrital, ela tem por obrigação, qualquer delegacia, ela tem que fazer o registro de ocorrência, independentemente do crime. Então, você titular de uma delegacia distrital receber um fato envolvendo violência doméstica e familiar, você tem que trabalhar esse fato. E nas delegacias por onde eu passei, é o que eu falo, no interior existem características de crimes que não acontecem tanto na Zona Sul, na Zona Norte, no município do Rio. No interior, a violência doméstica ela é muito alta. Não sei se é por conta da educação,
da naturalização da violência nas regiões do interior. As meninas casam cedo, têm filhos cedo, saem de casa cedo, não têm a sua autonomia financeira, não terminam uma faculdade, já casam, já têm filhos, já vão para a casa do pai, dos filhos, ou constituem uma nova casa, enfim. Ou não casam e agora têm um filho para cuidar e largam os estudos porque não conseguem conciliar. São realidades que geram consequências. E quando vai para a delegacia, vai a consequência. Vai a agressão, vai a violência, vai o abuso sexual de criança e adolescente, vai o abandono da escola. Então, o que chega na delegacia e no hospital são as consequências. E a gente está tratando lá das consequências. E a causa? A causa continua. Sim. Então, se a causa continua, a consequência também. Lembro que na última conversa que a gente teve, a senhora falou que delegado de delegacia do interior é figura, né? É igual prefeito, padre e delegado. Prefeito, padre e delegado. É a São tríade. as figuras importantes. É a tríade. São figuras importantes. A senhora recebeu um título de cidadã. Título de cidadã, quando eu era delegada de Itaocara e de Guapimirim. Ah, sim, bacana. E aí, como é que foi essa experiência lá do interior? A senhora bem falou, né? Que existem problemas que são típicos de interior. São característicos. São característicos. É distante as pessoas. Gente, eu fui agora visitar uma cidade, eu fiquei tão assim... As pessoas que falam estão acostumadas. Eu fui para Valença. E lá, conversando com uma pessoa que tem uma pousada e faz dali a sua agricultura familiar, ela planta tudo na pousada, ela tem absolutamente tudo, ela não sai de lá para nada. Nada. Ela falou para mim, Verônica, eu só não tenho sal ainda. Porque eu tô dando um jeito de... Ela tem arroz, tem feijão, tem milho, tem tudo. Várias árvores, várias frutas. Tem porco, cria galinha, cria peixe, cria tudo. Aí ela virou pra mim e falou assim, Verônica, a gente tem um problema aqui. Porque nesse momento de campanha, a gente vai nos lugares e vai procurar saber qual que está acontecendo aqui, o que a gente pode melhorar aqui, o que está acontecendo, como é que é a realidade. E ela me falou um fato que eu fiquei estarrecida, no interior. Verônica, você sabia que as mulheres, muitas delas aqui do interior, elas dão luz em curral? Meu Deus. Foi o que eu falei. Eu falei, e aí? Não, porque não dá tempo de chegar até o hospital, porque olha a distância. E a locomoção? Tem mulheres que não conseguem fazer suas consultas médicas. Por quê? Porque primeiro não tem o horário do ônibus, o horário da consulta. Às vezes a consulta é no horário do último ônibus, para poder voltar. Eu falei, gente, mas que dificuldade. E são mulheres, que eu até falei, nossa, mulheres do interior, mulheres da roça. Mulheres do interior da roça, vivem na roça. Então, essas mulheres, imagina a dificuldade que elas têm de serem mulheres, de serem chefe de família. Porque tem mulheres que são mães, que não têm marido, não têm companheiro, são chefe de famílias, têm que viver da sua agricultura. E como é que se desloca para cuidar de si como mulher, dos seus tratamentos médicos, das suas consultas, e na hora de parir? Eu fiquei chocada. Falei, essa é a nossa realidade. Aí sim, a importância que a gente vê do agente de saúde, né? Que é aquele... Minha madrinha é agente de saúde. Então, assim, ela falou, olha só, é a ponta da lança. Ela tá lá, ela vai informar as pessoas, ela vai falar sobre vacinação para as crianças, ela vai falar sobre as coisas mais básicas que você imaginar. Não foi ela, especificamente, não foi minha madrinha, não vou botar ela nessa saia justa. Mas uma outra pessoa que eu conheço, que é agente de saúde, tava falando que não foi pro interior, tá? Estava em São Gonçalo. E aí deu uma palestra, falou sobre anticoncepcional. E aí, ok. Meses depois voltou lá e uma mulher, não lembro, era nova, mas não lembro se era menor de idade, falou, engravidei. Você falou pra eu usar o anticoncepcional, mas eu engravidei. E agora, o que eu vou fazer? Mas calma, qual foi o anticoncepcional que usou? Usei esse aqui. Tá. Como você usou? Foi diário? Eu pegava o anticoncepcional, inseria na minha vagina e tinha relação. Entendi. E aí ela entendeu que a falta de informação teve uma falha na comunicação. Ela esqueceu de falar que era via oral. Olha, e aí eu tô falando de São Gonçalo, tá? Não tô falando de... Mas eu acredito, você não tem noção de como eu acredito. Eu não estou falando de sertão do país, não.
de interiorzão do país, nem de região Mas norte. você está vendo, esse relato demonstra o poder da informação, do conhecimento. E isso tudo perpassa pela nossa inicial conversa, educação, escola. Se você não tem educação, povo que não tem educação é um povo fácil de você dominar, de você controlar. Se a gente não muda essa educação, se a gente não instrui o povo, a gente vai continuar tendo pessoas assim. E para muitos, isso é interessante. Que fique assim. Daí para pior. Sim. A ignorância, ela é mais fácil de manipular. A ignorância é enriquecedora. Para alguns. Para alguns. De fato é. Então, Esse é o maior problema que a gente está enfrentando hoje. A ignorância. Graças a Deus, né? Eu comecei esse podcast aqui no ano eleitoral. Eu tô recebendo alguns candidatos. E aí, doutora, eu sempre falo, olha, caso a senhora chegue lá, faço votos que chegue lá porque a sua pauta é muito boa. Você é uma pessoa sensacional. E assim, eu não trago pessoas aqui que eu não gostaria que fossem meu representante. E aí, sempre lembrar disso, né? Eu trabalhei na LERJ, assim, tinha coisa que às vezes a gente lia vai ser votado o que hoje? Pô, sério? Autorização pra botar placa em elevador, gente? Pelo amor de Deus. Placa em elevador. Então, assim, só queria lembrar a senhora que caso a senhora se eleja, a senhora será cobrada pela audiência desse podcast. É importante que as pessoas aqui saibam. Eu estava conversando isso essa semana em casa. As pessoas têm que saber o que cada um faz. O que o presidente faz, o que o deputado federal faz, o deputado estadual e o vereador. Para não haver ingerência de atribuição de competência. É isso aí. Então, o trabalho de um deputado estadual é legislar, propor leis, mas também de fiscalizar as ações do governador, do vice-governador, dos secretários estaduais. Na minha opinião. Não, e tem que saber o que vai legislar. Porque tem matéria afeta a União e matéria afeta os municípios. Isso. Então as pessoas não podem se candidatar sem saber para quê. E aí, já vou colocar aqui, o pessoal fala, mas vocês não falaram de aborto e nem de liberação de drogas. Isso não é pauta de deputado estadual. Mas, olha, eu gosto de você, porque pessoa, né? Pois Pra que a gente vai levantar a bandeira de deputado? O que a doutora tá aqui pra falar? Por exemplo, a minha causa, segurança pública. Por quê? Porque eu sou delegada. Sim. Então, as pessoas, essa história de especialista de segurança pública, ele é o quê para ser especialista? Ele é formado em quê? As pessoas, para falar de certos temas, eles têm que vivenciar aqueles problemas, eles têm que trabalhar com aquilo. Sim. Eu não posso ser especialista em saúde. Eu sou especialista em segurança pública. Eu estudo violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu estudo como investigar e combater a criminalidade e desarticular organizações criminosas que estão tomando conta do nosso Estado. Perfeito. Através de quê? Que é o que eu defendo. Inteligência. Tecnologia. A gente tem que saber usar essas duas bases. Inteligência e tecnologia. Você tendo isso, você desarticula organizações criminosas e acaba. E saiba fazer as leis mais duras, mais rígidas serem obedecidas. Agora, essas leis são feitas por quem? É âmbito federal, Isso. que é competência de direito penal. Então a pessoa tem que saber o mínimo de constitucional. Justamente. Eu não vou chutar um número aqui, porque é responsabilidade minha, mas muita coisa que se votava na LERJ na minha época. Eu trabalhei lá em 2019. Muita coisa que a gente votava. Gente, isso nem é competência daqui. E passava em comissão. Passava na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Que é quem diz se vai a plenário ou não. Exato. Então, assim... Para depois ter os debates. A gente tem todo um protocolo, todo um passo a passo de como a legislação é feita, como editar lei, propor lei. E as pessoas não sabem. Isso aí. Eu não sei. É muita cara de pau. É muita, eu acho isso. É muita cara de pau. E outra coisa, se você... Aí o que acontece? Aí você vota. Aí depois você quer cobrar. Aí depois você quer apontar o dedo e falar, mas isso está assim por conta... Não, por tua culpa. Porque você soube tirar aquele dia para votar. Então, não. É o que eu falo. Não adianta você querer colocar a responsabilidade fora de você, porque você é a sociedade. Você faz parte. Você tem que ser responsável pelas consequências dos seus atos. Aqui não tem criança. A gente está lidando de uma cidade, de um estado, de um país. Então o negócio é sério. Sim.
Então a gente tem que saber que a gente está num ano importante, a gente tem que conhecer os candidatos que estão aí se apresentando, o que cada um defende. O que eu defendo? Eu defendo que a gente tem que investir em segurança pública. O que é investir? É valorizar todas as polícias, é valorizar os servidores, os profissionais que trabalham com segurança pública. Investir de que forma? Você tem que ter uma polícia bem estruturada e capacitada. Você tem que ter um policial com treinamento em dia, com equipamento em dia, equipamento com validade, colete com validade, equipamento, arma. Ele tem que saber usar, ele tem que saber lidar com o crime, ele tem que saber investigar, ele tem que estar atualizado da legislação. Porque o que eu vejo, enquanto na corregedoria, situações de mau atendimento, porque o policial não sabia que determinada situação já era flagrancial. Por exemplo, a lei dos animais. Houve uma alteração na lei de crime ambiental, no artigo que cuida dos maus-tratos dos animais. Houve um aumento de pena. Contra maus-tratos contra cães e gatos, agora cabe prisão em flagrante. Tem gente que não sabe. Por quê? Porque não estuda. Não tem capacidade, não tem qualificação atualizada. Tem gente que não sabe lidar da Lei Maria da Penha porque não sabe quais as medidas protetivas que existem. Não sabe as perguntas para se fazer, tem que se capacitar. Não só na polícia. Mas eu estou falando da polícia por quê? Porque eu trabalho nisso. Eu trabalho nesse ambiente. Então a gente tem que ver o que a gente pode melhorar para a população. A gente tem que investir em tecnologia. A gente tem que investir nas coisas que estão dando certo. No programa Operação Lei Seca, eu fui a primeira mulher a coordenar. É um programa que salva vidas. As estatísticas mostram, números mostram, quantos veículos são abordados, parados, quantos motoristas alcoolizados são retirados das ruas, quantas vidas são salvas. Mas as pessoas que querem criticar, mais fácil pegar o aplicativo, ver aonde tem e tentar sair, tentar se safar. Só que esquecem que assim como ele que bebeu está querendo se safar, o bandido criminoso que pode estar com arma, com droga, com alguém sequestrado, com alguém raptado, está lá também. Então todo mundo se safa e as pessoas não têm essa responsabilidade social. Então são essas pautas que a gente tem que fazer. Levar leis para serem educadas lá na ponta com as crianças. As crianças têm que saber falar sobre cidadania, dignidade, respeito dos direitos humanos, o respeito ao cidadão. Por que isso não se ensina à criança? A gente não ensina nos nossos pequenos em casa a respeitar o coleguinha, a saber dividir o brinquedo? É isso, gente. É só trazer a educação, a responsabilidade para mais cedo. A gente educando, a gente vai colher bons frutos. Isso não é balela, isso é um fato. O que não dá é você querer só tratar da consequência, do resultado final e deixar a causa continuar. Não dá. Em relação, por exemplo, à mulher, você fala tanto de mulher. O que você pretende fazer? Vamos defender linhas de crédito, linhas de financiamento. Empreendedorismo feminino é o que eu quero. Não dá para você não estimular uma mulher até a sua autonomia financeira. Uma autonomia financeira, ela é a primeira bandeira de enfrentamento da violência doméstica. É você ter condição. Aí você vai falar naquilo que a gente já falou. Mas tem mulheres que têm o seu dinheiro, o seu carro, sua casa e são agredidas. Mas aí é o dano psicológico. É o abalo psicológico. Isso tem tratamento. Agora, você não ter autonomia financeira e você ficar presa num ambiente violento porque você não tem como sustentar seus filhos, a gente pode cuidar disso. Melhorar casas de acolhimento, melhorar, criar mais abrigos sigilosos para tirar aquela mulher daquela situação de crise. Situações existem. Problemas que podem ser tratados por um deputado estadual existem e podem ser solucionados. Agora, cabe a cada um saber qual é a sua atribuição e não ficar invadindo a competência dos outros. Exatamente. E esse é um dos maiores problemas que existem, é chegar para um vereador... Não é minha opinião, gente, pelo amor de Deus. Na minha opinião, é chegar para um vereador e perguntar a opinião dele sobre relações internacionais. Porque não faz parte do escopo dele. Assim, em contrapartida, eu acho que a pessoa mais importante da segurança pública é o legislador estadual. Só que ele não consegue fazer nada se a União não ajudar. Então, é muito nesse caminho que eu acredito, do tipo, você... Parcerias. Perdão? Parcerias. A gente tem que estar em contato com o deputado federal, tem que estar em contato também com o vereador. Por isso que eu acho que o deputado estadual ele é muito importante. Doutora, a gente bem está falando aqui, é muito difícil de prever, da gente ter políticas de Estado para prever se um marido, um namorado, um companheiro vai agredir alguém fisicamente, enfim.
prever feminicídio ele é muito complicado. É muito difícil. Isso vai mudar com, eu acredito, a educação. Eu acho educação. que com a educação, são anos. com conscientização nas escolas, nas empresas. O que a gente pode fazer para diminuir os casos de feminicídio? É levar a consciência para os agressores em potencial de que o que ele está fazendo é errado. Tirar dessa cultura nossa enraizada de que é normal e natural o homem bater em mulher porque ela é sua esposa. Esse pronome, para quem não sabe isso é um pronome, de posse, não quer dizer que a mulher é dele. Entende? Tem homem que pensa, mas eu bati porque ela é minha esposa, meu copo. Não é por aí. Eu escutava, gente, em palestra, quando eu falava a questão do estupro marital. Os homens, eles cometem estupro quando obrigam, constrangem, ameaçam, chantageiam, humilham e ridicularizam suas esposas para praticarem ou presenciarem atos sexuais. Isso é estupro marital. Quando você obriga a mulher à gravidez, obriga ao matrimônio, obriga ao aborto, obriga à prostituição, obriga, que eu falo, não é com uma arma apontada. Não, quando você constrange, quando você ameaça, insulta, chantageia, constrange. Constrangimento, é isso. Isso é estupro. Os homens ficam, ué, mas ela não é minha esposa? Entende? A gente tem que mudar isso, porque eles acham que não estão fazendo nada de errado. Então o que adianta botar uma pena alta? Se a pessoa não acha que cometeu, ela vai sair dali, porque a gente tem benesses na lei, que ele vai continuar fazendo porque ele não entende. A gente está falando outra língua. Então, como solucionar? Mostrar para ele que é errado. Falando, conscientizando, fazendo palestra, roda de conversa, em escola, universidade, empresa, aonde tem homens, aonde tem agressores. Aonde tem mulheres, porque mulheres também cometem crimes de violência doméstica. E já falamos aqui que casais homoafetivos também são passíveis então, à terapia. E tem homem que tem o preconceito de achar que psicólogo é coisa de maluco. Terapia, vou fazer terapia com a minha mulher, vou falar dos meus problemas para um estranho. Ele vai dizer como é que eu tenho que te tratar? É, meu filho, porque ele é capacitado. Ele é um profissional que estudou para isso. Assim como médico. Gente, agora eu vou falar uma parte. Eu já escutei mulheres... Isso é triste. Eu já escutei mulheres que ficaram doentes porque os seus maridos não deixavam elas irem no ginecologista. Tem coisa pior do que você ouvir isso de uma mulher? Isso no interior ou região metropolitana? Todo lugar. Você escuta isso. Meu marido não consegue entender o ginecologista, ainda mais homem, ginecologista homem, e nem vou falar isso pra ele. Vou torcer para que seja uma mulher. Tem gente que descobriu câncer na mama, tardio, porque a mulher não conseguia ir no médico porque o marido não deixava. Então, a gente vive isso, gente. A gente vive, a gente que trabalha, é isso que eu falo do tal do especialista. A gente que lida com isso, a gente sabe do que a gente está falando. A gente escuta. Delegacia e hospital são ambientes que você escuta, você vivencia, você convive com casos que não é fácil, não. Você tem que ter você tem que ter o dom. Você tem que ter nascido para aquilo. É o que eu falo, você tem que ter capacidade, você tem que saber ouvir, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e saber acolher. Porque não é qualquer pessoa que vai para uma delegacia e para um hospital. São pessoas abaladas, são pessoas feridas com feridas físicas, feridas na alma, são pessoas machucadas. E você não pode tratar uma pessoa que está com dor, uma pessoa machucada, mal. Ah, porque hoje eu não acordei bem, hoje eu tive um problema em casa. Pô, então não vai trabalhar não. Porque é um ambiente delicado, é um ambiente sensível. É um ambiente diferenciado. Delegacia e hospital. Infelizmente, a gente ainda está vivendo... A senhora falou algumas coisas aí sobre ferida da alma. Eu chamo... Tem doenças da mente... Um monte de termos para falar sobre psiquiatria. Infelizmente, ainda existe muito preconceito com a psiquiatria. As pessoas acham que é um psicólogo que fez medicina. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Tem a ver muito mais com o funcionamento. Quando você sente uma dor no joelho, você vai no ortopedista. Quando você sente uma dor no pescoço, você vai no médico da coluna, no olho, no oftalmo, e por aí no vai. otorrino. Exato, cada um na sua. Quando você sente uma dor na mente, você não quer ir no psiquiatra. Isso, infelizmente, ainda é preconceito. É uma barreira a ser quebrada. É uma barreira a ser Concordo. quebrada. E eu vou falar isso porque eu estou falando de cadeira que eu achava que psiquiatria era frescura até começar a ter crise de ansiedade.
E a crise de ansiedade, para quem não sabe, pode evoluir para uma síndrome do pânico Exato. e te deixar em casa incapacitado. É Você isso aí. não consegue. Infelizmente, voltei a ter crise de ansiedade, mas já tô me encaminhando para me tratar e ficar tudo bem. Doutora. Tá vendo da importância de você saber que você tem um problema? Porque o que a gente está É o primeiro passo. O que a gente está discutindo aqui é muito sério. É você identificar que você tem um problema. Uhum. Só que os problemas, eles têm solução. Mas para você solucionar, você tem que saber que você tem. Então não adianta você querer empurrar aquela poeira para debaixo do tapete. Porque vai ter um momento que alguém vai pegar o tapete e vai fazer assim, ó. Aí a poeira toda, ó. Então, vamos limpar direitinho, vamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, vamos ser saudáveis, vamos tratar os outros bem, porque a gente vive numa sociedade, a gente não vive isolado em casa ou isolado no mundo, a gente precisa dos outros. Então, a gente tem que sim fazer o bem, sem olhar quem, mas saber que você, quando faz o bem para alguém, você está fazendo bem para você. A gente tem que saber estender a mão ao invés de ficar filmando. A gente tem que saber ajudar e acolher, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente não está aqui, eu vou fazer isso hoje, porque amanhã vai que eu precise. Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ser empático. Empatia. Eu acho, a senhora falou de duas figuras aí, hospital e delegacia, né? E eu acho que os profissionais que estão na ponta da lança, no primeiro atendimento, cara, tem que ter uma empatia. Tem que ser de uma empatia. Primeiro que tem que ter paciência. Alma de samurai, né? Porque você vai ouvir todo tipo de bizarrice. E no plantão, à noite? Você acha que vai ter uma noite tranquila? Final de semana. São as piores. E você tem que estar lá, você tem que atender bem. Aí a gente escuta isso que você falou. Não, mas eu pago o teu salário. Você tem que me atender e tem que fazer o que eu quero. Vem com afronta. Sabe aquelas pessoas que vivem num ambiente violento e só sabem tratar as pessoas violentamente? Uhum. A gente tem que saber respirar e tudo pela misericórdia. E de novo a educação, né? O servidor público sim está ali para servir e tal, mas ele também é pessoa. E ele também precisa ser qualificado e capacitado, porque todo mundo erra. A gente tem que também passar por isso. Sim. E eu, na corregedoria, eu pude ver isso. A gente não pode só apontar o dedo. A gente já trabalhou lá para saber como é a dificuldade que é a falta de material, falta de pessoal, todas as crises que o Estado já passou, toda a dificuldade. Então, a gente tem que, é o que eu falo, olhar os dois lados, ter uma visão macro do caso. A gente não pode ser míope. A gente tem que saber decidir. Uhum. Tomar decisões, tomar atitudes corretas engloba conhecimento, engloba você saber do que você está analisando e como você vai julgar de forma macro. Não é ter a sua opinião e pronto, acabou. Você tem que ouvir tudo, saber tudo o que está em torno. Então é muito complicado. Certas profissões são muito sensíveis. E é aquilo que você falou, tem que ter dom, tem que ter empatia. Tem que ter dom. Se não, meu filho. Porque todo mundo, olha eu generalizando. Muita gente acha que policial Rambo, tropa de elite, isso é uma parcela tão pequenina, né, da polícia. A polícia é muito mais psicólogo. Nossa, tem que acolher, encaminhar, atender. Primeiro você assistente atende. social, psicólogo. Primeiro você atende, ouve, forma o seu juízo e encaminha. O que você quer? Você quer isso, quer aquilo? Você pode ter várias... Porque às vezes a gente orienta e a pessoa não quer aquilo. Ela quer o que ela acha que é o certo. Isso é que é o grande problema. Porque a gente também tem que entender que o policial, ele tem instrução para estar ali. Quando você chega com um problema que você acha que é um problema que se resolve na delegacia, você escuta, não, isso não é aqui, isso é na área civil. Uhum. Isso não é mau atendimento. Se o caso não é para ser resolvido na esfera criminal e você teve atendimento e o encaminhamento e a orientação de como agir, você foi atendida. O mau atendimento ele não fez o que eu pedi para ele fazer. Sim. Aí é diferente. E a senhora já deve ter ouvido isso bastante. Eu não concordo com isso, não. Não é sobre concordar ou discordar. É sobre como tem que ser feito. Pois é, igual na justiça. Quando tem a sentença, quando você não concorda, o que você faz? Recorre. Então é assim também. Ou trânsito de julgado Pois é, a gente não pode bater boca, a gente não pode tentar resolver
problemas com discussão e violência. Enquanto a gente não entender isso... Hoje a gente estava conversando mais cedo no local que eu estava fazendo roda de conversa também, e foi falado assim para mim, Verônica, como é que são os nossos super-heróis? Como é que eles resolvem os problemas? De forma violenta. Os nossos super-heróis são de forma violenta. Então a gente está acostumado a isso. Você já viu algum super-herói sentar numa mesa e discutir, conversar, pontuar, debater? Não, gente. É laser. É tudo no laser, não é não? É tudo na invasão. Vamos invadir. Não é por aí, gente. Isso aí é aquilo que a gente está vendo toda hora, toda hora. Vai chegar no momento que é normal, é natural, é banal. É igual a violência dentro de casa. A gente não pode naturalizar o que não é natural, não é normal. Não é normal uma mulher passar anos na vida sendo ofendida só porque não é agredida fisicamente, mas você ser desqualificada, diminuída e desvalorizada todo dia e falar que isso não gera um abalo na sua saúde psicológica. A mulher tendo que tomar remédio para dormir. Uma tia minha, tia-avó, ela já faleceu e ela fumava, né? E aí ela... Uma vez eu perguntei, tia, como é que você começou a fumar? Ela, eu tinha um namorado que ele falou, mulher minha tem que fumar. Que história é essa que mulher minha não fuma? Mulher minha tem que fumar. Foi assim que eu comecei a fumar. Eu falei, tia, não. Ela, foi assim que eu comecei a fumar. E é uma história também dessa mesma tia, com 78 anos. Ela chegou no médico e falou, doutor, eu quero parar de fumar. Por que, dona Lisete? Não, porque faz mal. Dona Lisete, continua fumando seu cigarro aí. Morreu com 80 e poucos anos. Não foi em decorrer. Foi do coração, né? Então poderia ter vivido mais, se fosse o caso, mas ela começa a fumar com uma violência. Uma imposição. Melhor falando. Com uma imposição de uma outra época, né? Que coisa, ali, anos 50. E pra você ver, olha de quando a gente tá falando. Anos 50. Engraçado isso que você me falou, me lembrou de um assunto que eu falo muito em palestra, que é o gaslighting, que é uma modalidade de violência psicológica. Gaslighting, na tradução, é manipulação emocional. Gaslighting vem de um filme de 1947, Gaslight, onde o homem casa com a mulher, se muda para a casa da mulher, a mulher rica, e ele quer descobrir as joias que estão escondidas na casa dessa mulher. E para isso, ele tenta criar nela uma situação de que ela está louca. O que ele faz? Gaslight. Ele, à noite, ele apaga e acende as luzes da casa, que era a vapor, a gás, e ela olha e fala, tá vendo que tá alguma coisa? Não. E todo dia ele mexia no interruptor. E ela vendo aquilo, mas aquilo é um filme de tensão, suspense. Do início ao fim, ele tenta desqualificar a mente da mulher, fazendo ela achar que ela tá louca. Que o que ela tá vendo, ela não tá vendo. Ela passa a não ter mais certeza de nada. O filme todo é isso de 1947. Olha do que a gente está falando. De uma violência psicológica, manipulação emocional, que em 2021 se tornou crime no nosso Código Penal, mas que foi filme 1947, Gaslight. Doutora, vou levantar a última, juro que é a última polêmica. Vazar nudes é crime? Ai, gente, claro que é, gente. Primeiro, o que leva? O cara vazar nudes. Não, o que leva? Ai, gente, na minha época... vazar ou mandar? Gente, vamos começar do início. Na minha época não tinha isso, gente. Eu não vou nem mas não falar. tinha WhatsApp também na nossa época. Gente, mas por quê? O que leva uma pessoa a isso? Aí você vai falar, não, é por conta da confiança, a gente confia no relacionamento. A gente no relacionamento, a gente faz tudo pra agradar, né? Não. A gente tem que ter calma. A gente não pode só pensar com o coração, nós temos que pensar com a cabeça. Temos que pensar objetivamente. Por quê? Isso é crime. Você não pode divulgar, produzir contra a vontade da pessoa. Produzir sem a pessoa saber, já não pode. Divulgar e ainda fazer chantagem, que isso é o cyber. Tem o stalking. O stalking é a perseguição amorosa. E tem pessoas que falam, olha, se você não voltar para mim, eu vou botar as fotos, nossa, eu vou divulgar. Vou vazar teu nude. Gente, o que mais tem? Ou então quando cria-se falsamente contas
de redes sociais para difamar aquela pessoa, para perseguir aquela pessoa, você cria e você não sabe quem é. A gente sempre sabe, né? Quem é vítima disso sempre sabe. Agora, e para provar que a pessoa criou algo falso, qualquer tipo de rede social. E também nudes. As nudes, elas quando são tiradas, elas não são tiradas para esse fim. A pessoa tem que autorizar, tem que saber. Aquilo tem que ser tudo de bom senso e consenso. Como um acordo. Agora, quando termina o relacionamento, você usar isso como chantagem e você ainda divulgar, e o outro ainda pegar e ainda divulgar para outros, é muito crime. Como diz minha mãe, é muito crime. É muito errado. Então, é muito feio. E se a pessoa for vítima de um vazamento... Tem que procurar a delegacia, principalmente a delegacia. Pode ser qualquer delegacia. Mas a gente tem na cidade da polícia a DRCI, que é a delegacia especializada para crimes virtuais. Isso aí. Tá bom. Então, mas no caso de vazamento de nudes, procura a DEAN ou a... Não, pode ser tanto um quanto o outro. Tanto um quanto... Você não precisa nem procurar a delegacia especializada, pode ser a delegacia do seu bairro. É isso que eu quero deixar claro. Qualquer delegacia tem a obrigação de fazer o registro de ocorrência. Ah, mas existe delegacia especializada. A delegacia distrital faz a ocorrência e se ela precisar de colaboração, ela entra em contato com aquela delegacia que vai prestar colaboração na investigação. A gente não pode permitir bico da ocorrência. Entendi. Nem sabia desse termo. Doutora, muito obrigado. Espero que, já que a gente jogou a última polêmica aqui para dar bastante visualização, mas eu espero que esse episódio aqui seja muito divulgado, porque a gente nem sabe que às vezes o inimigo tá na mesma cama. Né? Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. É um filme isso, não é? E aí... isso aqui serviu para mostrar que a senhora está querendo fazer esse enfrentamento. Então, muito obrigado. Eu sempre acabo o podcast com 2 perguntas. Uma a primeira a senhora gostou de estar aqui? Gostou da experiência de estar aqui? Então, agradeço muito. Eu que agradeço. Já que a senhora gostou, não precisa falar quem, tá? Mas a senhora indicaria alguém para estar aqui? Claro! Muito obrigado. Então, depois das câmeras eu vou perguntar para a doutora quem é a pessoa. Então, assim, isso aqui só acontece porque tem pessoas do outro lado aí. Como eu falei, esse ano tá fácil porque é ano eleitoral, mas não, a senhora não vai escapar de mim, não do modo stalking, tá? Mas eu vou convidar a senhora mais vezes aqui, uma vez que a senhora gostou, para a gente continuar falando sobre educação, principalmente. Né? Principalmente sobre educação. As pessoas não sabem que distribuir... Não, eu recebi esse nudezinho aqui, vou compartilhar. Não sabem que isso é crime. As pessoas não sabem que isso é crime. As pessoas ainda têm a noção de obrigação do companheiro. Débito. Nem vou achar. Débito conjugal, débito só em cartão. Então, as pessoas ainda têm essa noção. Então, a gente precisa falar para que isso seja... Isso é conscientização. Conscientizar as pessoas. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Pode falar seu número? Não sei. Pode? Não sei também se pode. Se não pode, eu falo. Tá bom. 22.580. Então, 22.580, para você que gostou da história aqui da delegada. Caso você esteja vendo isso aqui no Instagram, que eu vou transformar isso aqui num corte, vai lá no YouTube para você ver o episódio completo. A gente teve um papo aqui sobre muita coisa que as pessoas não sabem. Há muitos procedimentos, inclusive. E a gente está falando aqui com uma pessoa que tem muitos anos de polícia, que sabe bastante sobre isso. Então, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Estou voltando de uma faringite, mas acho que deu para levar legal. Deu. Então, muito obrigado. Adorei. Boa sorte na eleição, tá? Vou usar isso aqui mais uma vez. Eu não convido ninguém aqui que eu não gostaria que fosse eleito. Então, tem certas pessoas... Acaba que sendo a galera da segurança pública, porque sem segurança você não vai trabalhar. Então, não adianta falar de economia se a gente não tem segurança pública. Não adianta falar de... Aliás, não adianta falar de nada se não tem segurança. Se você não tem a certeza de que vai chegar no final do dia, vivo. O que adianta você ter um trabalho se você não sabe se você vai chegar nele? Exatamente. Eu vou mais longe. Não adianta nem a gente estar falando aqui sobre o que tem que estar na escola, o que tem que aprender, se você não sabe se seu filho vai conseguir chegar na escola. Eu acho que é por aí.
é por aí, né? Então, muito obrigado pela presença da senhora, mais uma vez. Boa sorte. Então, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Até mais. E valeu.